Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 26/5/2021 e vamos para as notícias, O que aconteceu com o dólar, professor? Subiu, mas bem pouquinho. Subiu 0,23 e fechou em R$ 5,34. Na verdade é 33, mas sou obrigado a arredondar porque tem mais uma casa decimal lá que eu sou obrigado a arredondar. R$ 5,34. Ainda no patamar bom. Como eu falei, olha, eu acho que vai cair, murchar um pouquinho, porque como ontem subiu bastante, hoje é capaz de cair. Mais uma para o crédito aí. Amanhã eu acredito que tenha uma inversão disso daí, mesmo porque o dólar, ele amanheceu, ele acordou bem baixo, né, com queda, depois devagarinho que ele foi subindo e deu essa subidinha aí. Então, em relação ao dólar, eu vejo como uma oscilação normal dentro dentro de uma normalidade de fato aí. Nada de ficar assombrosamente assustado. E o DAX, professor, como é que ficou? Ficou praticamente quase no 0 a 0, subiu 0,2%. 15.465, fechou ali, muito pouca oscilação, ou seja, ele não teve nem perca nem subida. Por quê? Porque não teve a subida de ontem, de segunda, porque estava fechado. Então não teve a queda que deveria ter hoje. Então ele ficou no 0 a 0, como se fosse subida e descida. É o que aconteceu. E a brasileira, professor? É a brasileira, rapaz, é a brasileira, ela caiu. Ela caiu, mas olha, eu tava rezando para não cair tanto do jeito que ela caiu. Sabe por quê? Porque ela caiu 0,84%. Olha só, a bolsa caiu 0,84 e o câmbio não subiu tudo isso. Então, você vê como é que o câmbio ainda está mais favorável. Só que é o seguinte, a hora que eu falar o número do fechamento, você vai falar assim, puxa vida, realmente um tiquinho só melhorzinho. Tinha travado em 123 mil pontos, mas não. Fechou em 122.988. Uma enharia de porcentagem já tinha passado os 23 mil pontos e ficava mais bonito a bolsa, mas não tem problema, amanhã vai ser o dia dele e eu tô com uma expectativa que até sexta-feira ele vai bater os 125 mil pontos, vai tocar o sininho de 125 mil pontos até sexta-feira, hein? Pode não ser na sexta, mas até sexta, nem se for para chegar, tocar o sininho, blim, 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 aí voltar para um outro valor. Mas que ele tem que dar aquela reladinha no 125. Eu tô torcendo para isso. Então é isso daí. Amanhã eu acredito que vai ter. Eu acho que vai ser uma semana de bonanças aí, pelo menos para as bolsas de valores, essas coisas. Eu acredito muito nisso. Vamos para as notícias? Hoje não tem muita notícia, mas vamos lá. Infomoney. O Banco Central pode ir em direção a juro neutro, com mudança de cenário, diz Campos Neto. Segundo o presidente do Banco Central, meta de inflação é missão da autoridade monetária e será cumprida. Ponto. A meta de inflação é missão do Banco Central e será cumprida, disse nesta terça-feira o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, acrescentando que a linguagem de normalização parcial, entre aspas, da política monetária adotada na comunicação do Banco Central pode ser alterada em caso de mudança de cenário. A gente está dizendo que com os instrumentos que a gente tem hoje, a modelagem que nós temos, o correto era começar mais rápido e usar a linguagem parcial. Se em algum momento for entendido que precisa ser diferente a linguagem parcial, não mais será usada e a gente irá em direção a juro neutro. O que vai fazer isso acontecer? Mudança de cenário, disse Campos Neto, durante o evento da virtual do Banco BTG. Ele destacou que o momento é de grande incerteza, com dúvidas em torno da trajetória de preço das commodities e também da inflação de serviços no momento de reabertura das economias. Pois é, então você vê que esse cara é inteligente, ele sabe do que ele está falando. Por quê? Porque a mercadoria sobe antes, o serviço sobe depois. Quando tudo começa a melhorar, quando a indústria começa a melhorar, quando o comércio começa a melhorar, depois começa a melhorar o serviço.
E aí que ele está com medo, porque ele sabe que o serviço pode puxar uma inflação bem forte. E pode mesmo. Vocês não têm noção dos valores de algumas ervas do que eu estava vendendo lá. Tem erva, gente, que eu estava vendendo de chás, que passou de 100% de reajuste, dobrou o preço. Eu fiquei assustado quando eu peguei a tabela nova do fornecedor. Eu falei, que é isso? Nossa Senhora! Eu quase caí para trás. O cara falou, é que tem coisa aqui importada, não sei o que. Eu falei, cara, mas rapaz do céu, tá demais. Então o que ele tá falando aqui? Ele está falando o seguinte, eles estão fazendo a regulagem toda semana, então eles podem dar um espaçamento um pouco maior, porque pode ter oscilação de mercado que faça com que a inflação suba ou desça, mas é dentro de uma normalidade. Então ele não quer ficar acompanhando a inflação toda semana, porque ela pode subir e depois logo em seguida ela descer. Então ele quer colocar o neutro em relação à inflação real, aquela que vem durante muito tempo. Então, neutralidade. O que seria neutralidade? Se a inflação fosse 5%, os juros vai ser 5%. Se a inflação fosse 6%, os juros vai ser 6%. E assim por diante. Isso é uma neutralidade. Os juros não ser mais do que a inflação e nem menos do que a inflação. Neutro. Neutralizando aí. Assim entendi, né? Bom. É importante esclarecer que a nossa meta de inflação, ela vai ser cumprida. Essa é a missão do Banco Central que nós vamos fazer. Por isso fizemos mais do que o mercado entendia anteriormente e vamos seguir nesse caminho. Ou seja, vai subir juros para segurar a inflação aí. Ele já está falando já. O Banco Central promoveu 2 altas da taxa básica de juros de 0,75 ponto percentual e já indicou a intenção de fazer um novo aperto na mesma magnitude em junho. O Banco Central comunicou que o ciclo de alta visa a normalização parcial da política de juros, ou seja, a intenção seria manter a Selic ainda em terrenos estimulativos abaixo do nível considerado neutro, que hoje é em torno de 6,5% segundo o Banco Central. A taxa básica de juros está atualmente em 3,5%. Rapaz, tem até polícia. Tá aqui, os caras tão bravos, mano, estão correndo atrás, é efeito especial. Tá correndo atrás aqui porque tá subindo as taxas de juros. Adoro essas coisas. Vamos lá, Infomoney. Ministério da Economia tem proposta pronta para acabar com juros sobre capital próprio, diz jornal. Não sei não se isso vai dar bom, hein? Isso aqui vai dar ruim, hein? Porque o juros sobre capital próprio, ele já paga dividendos, o cara já paga imposto de renda, paga 15%, cara. O que eles estão querendo fazer? Não estou entendendo. Vamos ver o que eles querem. Em curta avaliação, o Bradesco BBI destaca que a ação da B3 poderia ser a mais impactada entre os papéis de cobertura de banco do banco. Assunto que sempre vem à tona quando o assunto é reforma tributária. O fim dos juros sobre capital próprio e a tributação de proventos voltaram ao noticiário em que meia possibilidade do avanço do tema no Congresso Nacional. Segundo informações do jornal Valor Econômico desta terça-feira, o ministro da Economia tem pronta uma proposta para acabar com os juros sobre o capital próprio. O que é juros sobre capital próprio, professor? Seria o seguinte: eu, dono da empresa, empresto dinheiro para minha empresa e ela me paga juros como se tivesse pego o dinheiro emprestado de um banco. É isso daí. Mas o cara paga 15%. É isso que eu não estou entendendo, mas vamos lá. Alternativa usada por empresas para distribuir recursos aos seus acionistas e que reduz o imposto de renda a pagar sobre o lucro da companhia. Cara, mas ele deduz 15% no gargalo, lá no ato. Tanto é que é retido na fonte. O Ministério também pretende reduzir a alíquota do imposto de renda sobre a pessoa jurídica dos atuais 15% para 10% em 2 anos. Há também a proposta de taxar a distribuição de dividendos em 15%, que hoje é 0%, porque a empresa já pagou os dividendos, já pagou o imposto de renda. Então vai ter imposto de renda em cima de imposto de renda? Então vai ter imposto de renda e depois outro imposto de renda em cima.
e posteriormente elevar a alíquota para 20%. Rapaz do céu. Taxar a distribuição de dividendos e taxar o negócio do imposto e pegar e reduzir o imposto de pessoa jurídica, isso aí tá me cheirando coisa para ajudar não pessoas que estão investindo na Bolsa de Valores em ações, mas grandes empresas. É isso que eu tô entendendo aqui. Eu não tô gostando desse negócio não, moço. Eu não tô gostando disso aí não. Entre as ações de cobertura do banco, a B3 poderia ser mais impactada, com até 9% de impacto negativo na projeção que os analistas possuem para o lucro líquido de 2022 da operadora na Bolsa de Valores. E com um impacto de 6% e 7% do preço-alvo atual. Tá, eles estão falando que os bancos, aqui ele está dando um exemplo de um banco, do Banco Bradesco no caso, eu acho que é Bradesco, né? É Banco Bradesco. Que ia ter um impacto violento, negativo, porque ia taxar muito os acionistas. Os acionistas não iam querer mais ter as ações dela para receber participação dos lucros e tudo mais. Eles iam querer trocar. Por que você acha que o governo está fazendo isso daí? Para desestimular as pessoas de comprar ações, só fazer empresas comprarem ações, porque o imposto vai ser mais barato, e pegar e fazer com que eles fiquem comprando o título do governo. Só pode ser, porque eu não vejo outra saída do que ele está querendo fazer com essa palhaçada aqui, não. Se é para fazer reforma tributária, fazer um lixo desse aqui, é melhor nem fazer, viu? Isso aqui isso aqui é um lixo atômico, isso aqui é uma contaminação pura. Os bancos brasileiros pagaram significativos montantes de dividendos nos últimos anos, resultado em benefícios fiscais a uma menor alíquota efetiva de imposto, beneficiando seu lucro líquido recorrente. Na verdade, os bancos relataram uma taxa de imposto efetiva de cerca de 25% versus a taxa de 45% sobre a renda das instituições. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não gostei nada desse negócio aqui, não. Isso aqui, pra mim, é totalmente nocivo e vai fazer despencar a Bolsa de Valores. Se passa um negócio desse aqui, escuta o que eu tô falando. Se passa uma biroca dessa aqui pra frente, a Bolsa que eu tava esperando chegar a 125 mil pontos, ela vai despencar pra 100 mil pontos, porque quem que vai querer comprar ações? Ah, mas o valor da ação vai subir. Tudo bem, para o valor da ação subir, agora tem que ser... O cara tem que ser o cara para fazer subir. E eu sou dono de uma empresa, acionista de empresa, eu falo, vocês param de pagar a participação nos lucros, não paga para mais ninguém. Agora vocês só ficam desenvolvendo a empresa, faz a empresa crescer para as ações crescer, para poder comprar ela. Porque agora não tem mais lógica. Olha, isso aqui é desastroso, totalmente desastroso. Nossa, cada ideia que esse ministro tem, gente, nossa senhora, pelo amor de Deus, rapaz, que ministro ruinzinho que foram me arrumar, hein? Pela misericórdia de Deus, cada ideia é horrorosa, tudo para vir a nós, a vosso reino, nada. Ele gosta de uma empresa, ele gosta de ajudar empresas, rapaz, em vez de ajudar as pessoas físicas que estão começando a investir em bolsa, para tirar o dinheiro do banco, para parar de ficar sendo explorado por banco. Não. Ele vai e faz com que todo mundo vote pro CDB, título do Tesouro, poupança. Tá querendo voltar 70 milhões atrás. Vamos lá. Infomoney. Após 4 meses no vermelho, Tesouro Direto volta a ter vendas superiores aos resgates em abril. Número de operações no programa do governo federal, contudo, recuou 17,9% na base mensal. Após a saída líquida de 1,5 bilhão desde dezembro de 2020, com 4 meses consecutivos no vermelho, o Tesouro Direto voltou a registrar vendas maiores que resgates em abril, com captação de 613 milhões. O resultado se deve a vendas de 2,2 bilhões e saída de 1,6 entre recompras e vencimentos. Tá aí. Olha lá, não cantei a bola lá, aí o que está acontecendo? O povo está tudo voltando a comprar tesouro. Por quê? Porque o Banco Central falou, eu vou subir o valor do tesouro, eu vou subir os juros, porque nós temos que chegar na inflação. Ou vai subir mais, então a propensão é subir mais. Vamos para lá para o tesouro. E sai da onde?
sai da bolsa, porque a inflação, os juros vai ter que chegar a 6%. 6% é 0,5% ao mês. 0,5% ao mês, mais algumas taxas que tem lá, ele vai dar 0,7. 0,7 para mim, investimento bom. Vou vender para o governo. Tesouro direto. Tiro da bolsa. A bolsa ainda está correndo risco, ainda cobrar taxação e tudo mais. A bolsa parou de crescer. Pois é. E aí? E aí? Meu filho, é o que está acontecendo. Então fiquemos bem atentos com isso daí, porque isso não é nada notícia boa. Amanhã é capaz de afundar toda a bolsa aqui, por isso que ela deu uma despencada no final do dia. Por causa dessas notícias aqui horrorosas aqui. Oh, Jesus. Mas tem uma notícia interessante. Vamos lá. Ainda nem Infomone. Reforma administrativa é aprovada na CCJ da Câmara por 39 votos a 26. Proposta ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara, antes de seguir para a votação no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados aprovou há pouco a proposta de emenda à Constituição 3220 do Poder Executivo, que propõe uma reforma da administração pública. O texto será analisado agora por uma comissão especial. A reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso restringe a estabilidade do servidor público e cria 5 tipos de vínculos com o Estado. O texto estabelece que leis complementares tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoções funcionais e definições dos cargos típicos de Estado. O relator da proposta está aqui, falou um monte de coisa e tal. Eu vou falar uma coisa a você. Apesar que eles estão querendo fazer só a partir desse momento para frente, dos funcionários públicos que entrarem a partir de agora para frente, é menos mal, já é alguma coisa. Mas o ideal seria acabar com as mazelas de pessoas que ganham mais do que 35 conto por mês de aposentadoria. Você ganhar 7 mil de aposentadoria é uma coisa, você ganhar 8 mil de aposentadoria é uma coisa, agora você ganhar 37 mil, 35 conto de aposentadoria integral é muita coisa e é muito exagero e não dá para engolir, gente, não dá porque nem empresa multinacional paga isso daí, cara, vão falar para mim mesmo, não dá, isso aí é difícil de engolir, hein? 37 conto é muita coisa. Professor, por que você tira esse número 37? O valor deve ser até mais, deve ser 39. Agora subiu no salário dos deputados, que é o teto dos caras. Estou falando do teto do funcionalismo público, que era 37, deve ser até mais, porque eu acho que a última vez que eu vi era 39. Forbes. China vai fortalecer controle de preços de commodities em plano quinquenal. A China vai fortalecer o controle de preços sobre minério de ferro, cobre, milho e outras importantes commodities em seu 14º plano quinquenal para entre 2021 e 2025, visando endereçar flutuações anormais nos preços, disse o órgão estatal de planejamento. Eu não sei o que eles querem fazer. O país também vai reforçar o monitoramento e as análises sobre os preços das commodities como petróleo, gás e soja. Os governos locais devem estudar e avaliar em profundidade os impactos de importações, fazer sugestões prontamente sobre a questão, como reservas, importação e exportação, medidas fiscais e tributárias e de ajustes financeiros. Também disse que as autoridades devem ajustar razoavelmente os níveis de preço-alvo do algodão e manter a política de preço mínimo de compra do país para o arroz e trigo. O governo compra esses grãos dos agricultores a um preço mínimo quando o mercado cai abaixo desse preço. Então, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, eles vão colocar uns valores. Se cair desse valor, ele compra mais para manter estoque. Se passar desse valor, ele para comprar e usa o estoque. Ele vai fazer um mercado regulador, pelo que eu estou entendendo. Interno dentro da China. Isso é muito importante e muito inteligente, hein? Se eles fizerem isso daí, muito inteligente. Está mostrando aqui mercado de energia, eles estão fazendo com tudo.
São mecanismos de controles. Olha, interessantíssimo. Parabéns pra China, viu? Os caras, olha, vou falar pra vocês, hein? Tem que dar mão a torcer, porque os caras são bom pra administrar o país deles, viu? Bom, claro que eles têm uns abusos na parte social, mas na parte capitalista, para um país chamado China comunista, eles estão muito melhor do que muitos capitalistas por aí. Eles estão usando muito bem as técnicas de capitais. Vamos lá, gente, para encerrar aqui, Poder 360. É óbvio que saiu uma fala polêmica do presidente da República. Para quem não está contente comigo, tem Lula em 2022, diz Bolsonaro. Pois é. Tem muita gente reclamando, e ele pega e fala: filho, se você não está contente comigo, você vota em outra pessoa em 2022. Tem o Lula lá, por que você vota nele? Ou seja, eu sou assim, vocês votaram em mim e eu tenho que cumprir o que eu prometi que eu ia fazer. E ele está certo, porque ele falou que ia fazer X, Y, Z e está fazendo X, Y, Z. Pode parecer ruim aos nossos olhos, mas ele falou que ia fazer isso em campanha e só está honrando o que ele está falando em campanha. Ele não está mudando o perfil dele e não está mudando o jeito de ser dele. Ele é desse jeito. O que eu estou falando lá atrás, ele que está falando agora. Olha que engraçado. Faz umas 2 semanas que eu estou falando. Falei, gente, tem que engolir, fazer o quê? Votou, tem que ser. O perfil dele era esse, assim, esse assado. Tá lá. Eu acho que ele está ouvindo. Eu acho que ele deve estar vendo minhas lives, tá não? Porque ele pegou e falou, olha, cara, é simples assim. Chega lá na frente, só não votar em mim. Você quer voltar e ter o mesmo problema que teve antes? Mensalão, não sei do que lá. E ou você quer ficar com um governo que está como honesto, né? Eu falo entre aspas porque eu não tenho como saber se é mesmo ou se não é. A gente deduz, não tem como saber uma verdade absoluta. Então, gente, é isso aí. A regra do jogo é essa, as normas são essas e jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.